Bem-vindo a uma jornada de autoconhecimento com Krishnamurti. Sintonize-se agora para uma palestra que desafia os pensamentos convencionais e oferece insights que transcenderão as barreiras da mente. Não é que alguém tenha que estar livre do temor ou tenha que resisti-lo, mas sim deve compreender toda a natureza e estrutura do temor. Compreendê-lo, isso implica aprender a respeito dele, observá-lo e entrar em contato direto com ele. Temos que aprender sobre o temor e não como escapar dele, nem como resisti-lo mediante o valor e etc. Temos que aprender. O que significa essa palavra aprender? Certamente que não é acumular conhecimento sobre o temor. Seria inútil examinar o assunto, a menos que compreendamos isso completamente. Pensamos que aprender implica a acumulação de conhecimentos a respeito de algo. Se desejamos aprender italiano, é necessário acumular palavras e seu significado, a gramática e como combinar orações e etc. E tendo acumulado conhecimentos, então podemos falar esse idioma em particular. Isso é a acumulação de conhecimentos e logo ação. O tempo está envolvido nisso. Agora bem, essa acumulação não é aprender. O verdadeiro aprender está sempre no presente ativo e não é o resultado de ter acumulado conhecimentos. O aprender é uma ação que sempre está no presente. A maioria está acostumado à ideia de acumular, acima de tudo, conhecimentos, informação, experiência e a atuar partindo daí. Nós estamos dizendo algo inteiramente distinto. O conhecimento está sempre no passado e quando atuamos, o passado determina essa ação. Dizemos que o aprender está na ação mesma e que, portanto, nunca há acumulação de conhecimento. O aprender sobre o temor está no presente e é algo fresco. Se confrontar o medo com o conhecimento do passado, com lembranças e associações do passado, não me encontro cara a cara com o medo e, portanto, não aprendo a respeito dele. Posso fazer isso unicamente se minha mente for fresca e nova. E essa é nossa dificuldade, porque sempre abordamos o medo com todas as associações, lembranças, incidentes e experiências que nos impedem de olhá-lo e aprender sobre ele em forma nova. Existem muitos temores, temor à morte, à escuridão, a perder o emprego, ao marido ou à esposa, temor à insegurança, à solidão, a não obter algo, a não ser amado, a não ser um êxito. Não são estes diversos tipos de temores a expressão de um temor básico? Então se pergunta, vamos tratar com um temor em particular ou estamos tratando com o fato do temor em si? Desejamos compreender a natureza do temor, e não como este se expressa em uma direção determinada. Se podemos encarar o fato básico do temor, então poderemos resolver ou fazer algo em relação a um medo em particular. Portanto, não tomem seu medo particular para dizer, tenho que resolver isso. A não ser, compreendam a natureza e estrutura do temor. Então saberão o que fazer com esse medo em particular. Vejam a importância de que a mente se ache em um estado no qual não haja medo algum, porque onde há medo, há escuridão e a mente se embota. Então procura vários escapamentos, estímulo mediante o entretenimento, não importa que se entretenha na igreja ou no campo de futebol ou com a rádio. Uma mente assim tem medo, é incapaz de ver com claridade e não sabe o que significa amar. Pode que conheça o prazer,
mas certamente não sabe o que significa amar. O medo destrói e afeta a mente. Há temor físico e temor psicológico. Existe o medo físico ao perigo, como encontrar-se com uma serpente ou frente a um precipício. Esse temor, o medo físico de enfrentar-se ao perigo, não é inteligência. Ali há um precipício. Vejo e reajo imediatamente. Não me aproximo. Bem, não é esse medo a inteligência que me diz: tome cuidado, há perigo. Essa inteligência se acumulou com o tempo e outros têm cansado, ou minha mãe, ou meu amigo, me hão dito: tome cuidado com esse precipício. De maneira que nessa expressão física do temor estão a lembrança e a inteligência funcionando simultaneamente. Existe, além disso, o temor psicológico ao medo físico que experimentamos, o de ter sofrido uma enfermidade que nos causou muita dor. Tendo experimentado dor, que é um fenômeno puramente físico, não desejamos que se repita e temos o medo psicológico a essa dor, mesmo que cessou de ser real. Bem, pode esse medo psicológico ser compreendido de maneira que não volte a surgir absolutamente? Tive dor, a maioria o sofremos. Tive-o a semana passada ou faz um ano. A dor era desesperadora. E não quero que se repita e temo que possa voltar. O que aconteceu? Escutem isso cuidadosamente, por favor. Existe a lembrança dessa dor e o pensamento diz: não deixe que se repita. Tome cuidado. Pensar sobre o passado da dor provoca o medo de que se repita. E o pensamento atrai o medo sobre si mesmo. Essa é uma forma particular de medo. Ou seja, o medo a que a enfermidade se repita com sua dor. Existem todos os diversos medos psicológicos que se derivam do pensamento. O medo ao que possa dizer o vizinho, medo de não ser altamente distinto e respeitável, medo de não acatar a moralidade social, que é imoralidade, medo de perder o emprego, medo à solidão, medo à ansiedade, que é medo em si mesmo, e etc. Sendo tudo isso o produto de uma vida apoiada no pensamento. Não só existem os temores conscientes, mas também os fundos e ocultos temores na psique, nas capas mais profundas da mente. Podemos nos enfrentar aos temores conscientes, mas é muito mais difícil fazê-lo com os temores secretos e profundos. Como se pode fazer com esses temores profundos, inconscientes, ocultos, saiam à superfície e fiquem ao descoberto? Para fazê-lo, a mente consciente, ela pode fazer isso? Pode a mente consciente, com seu pensamento ativo, descobrir o inconsciente, o oculto? Não estamos usando a palavra inconsciente em forma técnica, unicamente no sentido de não estar consciente ou não conhecer os níveis ocultos, e isso é tudo. Pode a mente consciente, a que está treinada com o fim de ajustar-se para sobreviver, para continuar com as coisas como estão vocês, sabem a trapaceira que é essa mente consciente? Pode essa mente consciente descobrir todo o conteúdo do inconsciente? Não acredito que possa fazê-lo. Pode que descubra uma capa e a interprete de acordo com seu condicionamento, mas essa interpretação mesma, conforme o seu condicionamento, prejudicará mais adiante a mente consciente, de maneira que estará até menos capacitada para examinar por completo a subsequente capa. Por que surge a confusão? Não é esta criada em torno do eu? Já discutiremos isso, Senhor. A coisa que está no fundo da violência, a raiz, a essência dela nos afeta.
pelo fato de que existimos, influímos no resto da existência. Estou aqui. Ao respirar o ar, afeto que existe dentro dele. De maneira que sustento que a essência da violência é o fato de produzir efeito em algo, o qual é inerente à existência. Quando o efeito é a discórdia, a desarmonia, chamamos a isso violência. Mas se harmonizarmos, encontramos que esse é então o outro lado da violência, que ainda segue afetando. Em um caso, o efeito é contra algo, que é violência. Em outro caso, o efeito é a favor de algo. Posso perguntar algo, senhor? Está interessado na violência? Está você envolto na violência? Está você preocupado por esta violência? Tanto pela sua como pela do mundo, até o ponto de sentir que não pode viver dessa maneira? Quando nos ricocheteamos contra a violência, criamos um problema porque a rebelião é violência. Compreendo, senhor, mas como podemos prosseguir com esse tema? Não estou de acordo com a sociedade. A rebelião contra as ideias, dinheiro, eficiência, é minha forma de violência. Sim, compreendo. Portanto, essa rebelião contra a cultura presente, a educação e etc., é violência. Assim é como vejo a minha violência. Sim, e o que fará então com isso? Isso é o que estamos tratando de discutir. Isso é o que eu quero saber. Eu também desejo saber a respeito disso, assim vamos nos rodear o tema. Se tiver um problema com uma pessoa, posso compreendê-lo muito mais claramente. Se odeio a alguém, sei, reajo contra isso. Mas isso não é possível com a sociedade. Consideremos isso, por favor. Me rebelo contra a atual estrutura moral da sociedade. Me dou conta de que a mera rebelião contra essa moralidade, sem descobrir o que é a verdadeira moralidade, é violência. O que é a verdadeira moralidade? A menos que o descubra e o viva, o me rebelar simplesmente contra a estrutura da moralidade social tem muito pouco sentido. Senhor, não é possível conhecer a violência sem vivê-la? Diz você que devo viver violentamente antes que possa compreender o outro? Você disse que para compreender a verdadeira moralidade terá que vivê-la. Temos que viver violentamente para ver o que é o amor? Quando diz que devo viver dessa maneira, você está de antemão me impondo uma ideia do que pensa que é o amor. Isso equivale a repetir as suas palavras. Senhor, existe a moralidade social, contra a qual me rebelo porque vejo o quão absurdo é. O que é a verdadeira moralidade, na qual não há violência? Não está a verdadeira moralidade controlando a violência? Sem dúvida que há violência em todos. Certa gente, os chamamos seres superiores, controlam-na. Está sempre na natureza. Trata-se de uma tormenta elétrica ou de um animal selvagem que mata o outro, ou de uma árvore que morre. A violência está em toda parte. Pode haver uma forma mais elevada de violência, mais sutil, mais tênue, e também existem as formas mais brutais. A vida inteira é violência, no pequeno e no grande. Se queremos averiguar se for possível sair de toda essa estrutura da violência, é necessário investigar. Isso é o que estamos tentando fazer. Senhor, o que você quer dizer com investigar? Investigar, quero dizer, primeiro examinar, explorar. O que é? Para explorar, devo estar livre de toda conclusão, de todo prejuízo. Então, com essa liberdade, observo o problema da violência. Isso é investigar. Descubro que minha reação contra a guerra é que não quero brigar, mas encontro que o que faço é tratar de me manter afastado, viver em outro país ou me afastar de pessoas que não me agradam.
Me limito a me afastar da sociedade norte-americana. Ela diz, não sou uma manifestante, nem sou das que protestam, mas não vivo no país onde há tudo isso. Me mantenho afastada das pessoas que eu não gosto. Tudo isso é uma forma de violência. Por favor, emprestemos um pouco de atenção a isso. Dediquemos nossas mentes a compreender essa questão. O que tem que fazer um homem que vê o padrão geral de comportamento político, religioso e econômico, no qual a violência está envolta em maior ou menor grau, quando se sente pego na armadilha que ele mesmo criou? Senhor, me permita sugerir que não existe a violência, mas sim o pensamento a cria. Ok, mato alguém e penso nisso e, portanto, isso é violência. Não, Senhor. Estamos acaso jogando com palavras? Não poderíamos penetrar nisso um pouco mais? Vimos que sempre que me imponho, mesmo psicologicamente, uma ideia ou conclusão, isso engendra violência. Sou cruel, verbalmente e em meus sentimentos, imponho-me sobre esse fato dizendo, não devo. E me dou conta de que isso é uma forma de violência. Como vou me encarar com esse sentimento de crueldade sem impor algo mais sobre ele? Posso compreendê-lo sem reprimi-lo, sem fugir dele, sem nenhuma outra forma de fuga ou de substituição? Aqui há um fato. Sou cruel. Isso é para mim um problema e nenhuma quantidade de explicações que digam devo ou não devo resolverão. Aqui há um problema que me afeta e preciso solucioná-lo, porque vejo que pode haver uma maneira diferente de viver. Então me digo, como posso estar livre dessa crueldade sem conflito? Porque tão logo introduzo o conflito para me desfazer da crueldade, já engendrei a violência. De maneira que primeiro devo ver claramente o que o conflito implica. Se existir algum conflito em relação à crueldade, da qual quero me liberar, nesse mesmo conflito se engendra a violência. Como vou estar livre da crueldade sem conflito? Aceitando-a. Pergunto-me o que queremos dizer aceitando nossa crueldade. Está aí. Não a aceito nem a nego. O que tem que bom em dizer aceito? É um fato que tenho a pele morena? É assim. Por que devo aceitá-lo ou rechaçá-lo? O fato é que sou cruel. Vejo que sou cruel e o aceito, compreendo, mas também tenho medo de atuar cruelmente e de seguir fazendo. Sim, pingente, sou cruel. Nem o aceito, nem o rechaço, é um fato. E é outro feito que, quando existe conflito no livrar-se da crueldade, então há violência. De maneira que tenho que me haver com isso com duas coisas, a violência e a crueldade, e o me desfazer disso sem esforço. O que tenho que fazer? Toda a minha vida é esforço e luta. Às vezes podemos reconhecer um temor e, apesar disso, ainda ter esse temor. Terá que investigar isso muito cuidadosamente. Acima de tudo, não desejo me desfazer do temor. O que desejo é expressá-lo, compreendê-lo, deixá-lo fluir, que venha, que explore dentro de mim, etc. Não sei nada sobre o temor. Sei que estou atemorizado. Agora me interessa averiguar em que nível, a que profundidade tenho medo, se conscientemente ou na mesma raiz, nos níveis mais profundos de eu ser, nas cavernas, nas regiões inexploradas de minha mente. Quero averiguá-lo, quero que tudo isso se manifeste e fique ao descoberto. Portanto, como vou fazer? Tenho que fazê-lo e não gradualmente, compreende? Isso tem que sair completamente de meu ser. Se houver 1000 tigres e me sinto no chão,
Não posso vê-los, mas se me translado a um local mais alto, posso brigar com eles. Não diga se pudesse voar, veria a beleza da terra. Não posso voar, estou aqui. Temo-me que essas formulações teóricas não têm valor algum e aparentemente não nos damos conta disso. Tenho fome e você está me alimentando com teorias. Temos aqui um problema. Observe, por favor, porque todos estamos atemorizados. Todo mundo tem algum temor de uma ou de outra classe. Existem temores profundos e ocultos, e estou bem familiarizado com os temores superficiais, os temores do mundo. Os temores que surgem ao perder um emprego, ou por isso ou aquilo. Temor de perder a minha esposa, o meu filho. Conheço tudo isso muito bem. Possivelmente existem capas mais profundas de temores. Como pode esta mente trazer para a superfície tudo isso instantaneamente? O que diz você? Diz você que devemos afugentar o animal de uma vez e para sempre, ou temos que persegui-lo cada vez que seja necessário? O interlocutor diz que estou sugerindo que é possível afugentar o animal completamente para sempre, e não persegui-lo um dia e deixá-lo que retorne ao dia seguinte. Isso é o que estamos dizendo. Não desejo perseguir o animal repetidas vezes. Isso é o que todas as escolas, todos os santos e todas as religiões e psicólogos dizem. Afugente-o pouco a pouco. Isso não tem sentido para mim. Quero averiguar como afugentar o animal de tal modo que não retorne jamais. E quando retornar, saberei o que fazer. Não permitirei que entre na casa. Compreende? Temos que lhe dar ao animal seu verdadeiro nome. É o pensamento. E quando retornar, saberemos o que fazer com ele. Não sei o que fazer. Veremos. Todos vocês estão tão ansiosos. Trata-se de nossa vida. Temos que estar ansiosos. Quero dizer, ansiosos por responder. Certamente temos que estar ansiosos. Esse é um tema tão difícil. Vocês não podem limitar-se a inserir palavras e palavras. Isso requer cuidado. Por que não praticamos em realidade a percepção agora mesmo? Isso é o que sugiro. O que acontece quando me espelho em você? Primeiro eu percebo sua presença. Por favor, me olhe. O primeiro que ocorre é a percepção visual de minha presença, correto? Então o que passa? O pensamento intervém nessa representação visual. Isso é exatamente a mesma coisa que dizia a senhora. O pensamento é o animal. Limite-se a esse animal, por favor. Não diga que o animal é o pensamento, ou o ego, o eu, o medo, a cobiça, a inveja, para logo dar outra descrição a ele. Dizemos que esse animal é tudo isso. E vemos que o animal não pode ser afugentado gradualmente, porque sempre retornará em diferentes formas. Se estiver bastante alerta, digo, que parvo é tudo isso? Esse constante afugentar o animal e cada vez que retorna, ter que afugentá-lo de novo. Quero descobrir se for possível afugentá-lo completamente, de maneira que não retorne mais. Vejo diferentes funções em mim, com diferentes intensidades. Se uma função perseguir a outra, por exemplo, se a emoção perseguir a ideia, nada acontece. Temos que observar com todas as funções. Você está expressando a mesma coisa em diferentes palavras. Você começou a dar uma explicação que foi interrompida. Começou a dizer que não queria desfazer do temor absolutamente. Lhes disse, acima de tudo, que não quero me desfazer do animal. Não desejo afugentá-lo. Antes de tomar o látigo ou a luva de veludo, desejo saber quem está tratando de afugentá-lo. Pode que seja um tigre maior, o que trata de fazer isso. Portanto, digo a mim mesmo,
não quer afugentar nada. Veja a importância disso. Pode ser que ao afugentá-lo seja sua eventual sentença de morte. Não sei. Vá pouco a pouco, senhor. Me deixe explicar. Digo que antes de perseguir o animal, precisa averiguar quem é a entidade que o vai caçar. E digo que pode ser que seja um tigre maior. Se desejo me desfazer de todos os tigres, não é bom que permita que um tigre maior casse ao tigre pequeno. De maneira que digo, esperemos, não quero afugentar nada. Veja o que está ocorrendo à minha mente. Não quero afugentar nada, mas desejo olhar. Desejo observar, pois quero estar seguro se um tigre maior está caçando a um tigre menor. Este jogo seguirá para sempre. Isso é o que ocorre no mundo. A tirania de um país em particular que caça a um outro menor. Portanto, me dou conta, observem isso, por favor, de que não devo perseguir nada. Devo arrancar deste raiz princípio de perseguir algo, de vencê-lo, de dominá-lo, porque a decisão que me impele a dizer, tenho que me desfazer do pequeno tigre, pode converter-se no tigre grande, de maneira que tem que cessar completamente toda a classe de decisão, toda a urgência por me desfazer de algo, de afugentá-lo. Então posso observar, e me digo, mesmo que verbalmente, não afugentarei nada. Portanto, estou livre da carga do tempo, que consiste em caçar um tigre com outro tigre. Nisso há um intervalo de tempo, de maneira que digo, não farei nada. Não perseguirei, não atuarei, não decidirei. Primeiro devo observar. Estou olhando, não me refiro ao ego, mas sim aqui a mente, o cérebro, estão observando. Posso localizar os diversos tigres, a mãe tigresa com seus filhotinhos e o seu consorte. Posso observar tudo isso, mas tem que haver coisas mais profundas dentro de mim e quero as exteriorizar todas. Devo as manifestar mediante a ação, fazendo algo? Voltando-me mais e mais iracundo e então me acalmando, e uma semana depois voltar a me sentir iracundo e outra vez me acalmar. Ou é que há alguma maneira de observar a todos os tigres, ao pequeno, ao grande, ao recém-nascido, a todos eles? Posso observá-los, a todos tão completamente que compreenda a totalidade do assunto? Se não for capaz de fazer isso, então minha vida continuará em sua velha rotina, em sua forma burguesa, complicada e estúpida e ardilosa. Isso é tudo. De maneira que, se souberem como escutar, o sermão dessa manhã terminou. Recordam o conto do professor que falava com seus discípulos todas as manhãs? Um dia, quando subiu à tribuna, chegou um passarinho, pousou-se no suporte da janela e começou a cantar. O professor o deixou cantar. Depois de ter estado cantando por algum tempo, voou. Então o professor disse a seus discípulos, o sermão dessa manhã terminou. Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada, confira os 2 vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente. Compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento.